Gravando o segundo exemplo. Opa. Exemplo 2. Que é um fio, ou seja, é um fio infinito carregado com densidade linear de carga, lambda. E a gente vai querer calcular o campo elétrico num ponto P, a uma distância x do fio. Para isso, meus caros, a gente vai considerar a existência então desse fio, que é um fio infinito. Então é infinito para lá e é infinito para cá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, depois eu vou ter que voltar. Eu vou tirar fora o controle. Então ele apresenta exatamente o fio infinito para cima e o fio infinito para baixo. E eu vou dizer que numa certa posição ele vai ter aqui, ó, um certo ponto P a uma distância x do fio, onde a gente vai querer calcular o campo elétrico. E o que acontece é que este fio, ele tem em cada pequeno pedacinho desse aqui, ó, ele tem uma certa densidade de carga, que é uma certa carga dQ multiplicado por dL, ou nesse caso aqui especificamente é dQ multiplicado por dz. Então aqui, ó, é onde a gente tem um certo dz, então essa altura aqui vale z, e a gente vai querer então calcular o campo elétrico que é criado por cada um desses pedacinhos de carga que tem um certo comprimento dz. Então esse aqui tem um certo ângulo θ, aqui é o z, como eu falei para vocês, e aqui é o r. E aí naturalmente o que vai acontecer é que eu posso, a uma mesma distância z do outro lado, eu vou fazer o desenho, eu posso criar um campo elétrico. Então aqui vai ter um campo elétrico dE, criado por essa carga dQ. Aqui embaixo tem uma outra carga dQ a essa mesma altura menos z, que vai criar aqui um outro dE. E aí, consequentemente, a gente pode observar que essas componentes horizontais, elas se anulam. Desculpe, as componentes verticais se anulam. Então só vai existir um dE resultante, que nesse caso aqui vai ser um dx. A gente pode vir aqui e dizer que é x para cá e para cima é y. Então nós passamos a ter, olhando aqui embaixo, o nosso campo resultante apenas no sentido x. Apenas no sentido x. Deixa eu fazer um pequeno coração, pequeno, apenas um pequeno x. Então olha só, olha o que acontece aqui. A gente pode dizer então por que os campos em y se anulam. Então olha só, o nosso dE resultante, que é um dEx, é igual a um dE que multiplica cosseno de θ. E aí nós temos que voltar à expressão do dE. dE é um dQ sobre 4πε0, que multiplica r ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Isto aqui, numa notação que nós estamos acostumados aqui, é um K que multiplica dQ sobre r ao quadrado vezes cosseno de θ. E eu vou só então expandir um pouquinho mais
que é um K, o dq se transforma em lambda vezes dz dividido por r ao quadrado multiplicado por cosseno de θ. Então, a gente pode dizer que K é uma constante. Eu vou escrever aqui que K é 1 sobre 4π ε0, 1 sobre 4π ε0. Lambda é a densidade de carga, que eu já tinha mostrado para vocês. dz é um certo comprimento infinitesimal da própria linha que nós estamos considerando. E r é a distância que vai do ponto dq até o ponto P. Agora, aqui então eu tenho que fazer um desenho de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Quem é esse triângulo retângulo? Esse triângulo retângulo eu vou inverter, vou pegar esse desenho aqui que está um pouquinho nesse sentido aqui, ó, e eu vou inverter, eu vou fazer ele assim. Vou fazer ele para cá, fazer aqui e fazer aqui. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho z, aqui eu tenho o θ, aqui tenho r. Então a gente pode dizer que meu raio é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Mas a gente pode dizer também que o nosso cosseno de θ, é z sobre r. Z sobre r. E aí também, a gente pode dizer que nós podemos criar um termo. Tangente de θ é o cateto oposto z sobre x. Então eu posso dizer que z é x que multiplica tangente de θ. E olha só, então vamos observar as nossas variáveis que vem na próxima página. Na verdade vem aqui em cima. Nós temos k lambda dz r ao quadrado cosseno de θ. Olha o que nós vamos ter aqui então. Veja, nós temos z. Aqui em cima nós temos dz. Então se a gente fizer uma derivada, ou seja, vou para outra página, vou nessa página aqui mesmo. Derivando z igual a x vezes tangente de θ em θ, nós temos então dz sobre dθ. Isso aqui vai ser igual a x que multiplica secante ao quadrado de θ dθ. Olha só. Então nós podemos representar esse que seria o dz como sendo simplesmente, na verdade isso aqui, ó, o dz sobre dθ, na verdade seria isso aqui. Tira fora isso aqui, por favor. O nosso dz se transforma em x vezes secante ao quadrado de θ vezes dθ. Esse é o nosso dz. Dz é essa representação aqui, ó. X vezes secante ao quadrado. Ficou pequenininho. É secante ao quadrado. Depois eu vou ter que olhar o que é uma derivada e como é que ela representa. Então, nosso dx é um k que multiplica lambda dz. Dz é x que multiplica secante ao quadrado de θ dθ vezes cosseno de θ dividido por, aí vem, r ao quadrado. Mas agora, quem é r ao quadrado? Veja, nós voltamos aqui ao nosso desenho aqui, ó. Nós tínhamos visto que x, z e cosseno de θ, eles estão ligados por isso. Cosseno de θ igual a x sobre r. Então a gente pode dizer que r é um x dividido por cosseno de θ. Ok. E eu vou explicar na próxima aqui. Ó. Nós vimos então que r, ou seja, daquela equação de r igual a x sobre cosseno de θ, nós sabemos que
secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Então a gente pode dizer que R, na verdade, é x que multiplica secante de θ. R é x sobre secante de θ. Então nós temos aqui, ó, cosseno de θ, secante ao quadrado de θ, x. E esse R aqui, então, a gente vai representar como sendo x vezes secante ao quadrado. Desculpa, x é secante ao quadrado. Então, o que nós temos? Retornando, nós temos que dx é uma constante k, que multiplica lambda, que multiplica x, vezes secante ao quadrado de θ, dθ, cosseno de θ. Dividido tudo isso aqui por x vezes secante de θ ao quadrado, que vai nos dar, então, k lambda x secante ao quadrado de θ, cosseno de θ, dθ, dividido por x ao quadrado, que multiplica secante ao quadrado. Então, olha só, esse termo secante daqui com esse termo secante aqui, ele se simplifica. Esse x com x ao quadrado também se simplifica. Então, a nossa equação se transforma simplesmente em dx é uma constante k, vezes lambda. Secante, secante se foi, x com x ao quadrado. Então, fica aqui o x fica, então fica simplesmente cosseno de θ dθ dividido por x. K lambda x cosseno de θ. Mas agora acontece uma coisa interessantíssima. Quem é esse dx? Vamos ter que fazer uma integração. Vamos somar todas as cargas elementares ou infinitesimais de Q. Então é como se nós fizéssemos agora uma soma de todos os campos. Eu vou voltar aqui, ó. Então, vamos fazer uma soma de todos os campos que vêm desde lá do infinito, somando cada um pequeno dq, que vai criar aqui um certo campo dE. E esse aqui vem do infinito, vai até aqui, vem até aqui, 0. E daí ele vai voltando para baixo, volta, e vai somando aqui, ó, um certo campo dE. Então, cada pequeno dq, que é o que nós representamos aqui, ele vai somar um pequeno dE R aqui. Então, agora o que acontece é o seguinte, a gente vai ter que saber, vamos somar todos os campos. E para isto, precisamos dos limites de integração. Ou seja, olha qual a nossa variável que nós temos. Opa, aqui é nossos limites de integração. O que nós temos? Temos cosseno de θ e um certo ângulo de θ. Agora, o que está acontecendo é que esse θ aqui, ele vai variar. Como é que ele varia esse ângulo θ? Então, vamos aqui, limite de integração. Vamos imaginar aqui que nós temos, então, o nosso ponto P. E aqui nós temos, então, o nosso ângulo θ. Eu posso dizer θ máximo. E aqui embaixo, nós vamos ter, isso vai para cima, o menos θ mínimo. Opa, θ mínimo. Só que veja, o nosso fio é um fio infinito. Fio infinito. Então, o fio vem lá do menos ao infinito. E qual é o ângulo para um dz quando esse dz está no infinito? Então, a gente pode dizer que o φ mínimo vai ser igual a menos 90 graus, porque ele vem lá do menos infinito. E ele vai até lá para cima. Ele vai para o fio infinito. Aqui embaixo, o infinito. Então, o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, também é 90 graus. Então, a gente pode dizer que o φ máximo também é, agora, em vez de ser menos 90, é mais 90. Então, é como se esse ângulo φ, em vez de representar que está vindo um z
lá do menos infinito até mais infinito, a gente muda isso aqui para um ângulo θ, que está vindo do menos infinito, vem a zero, e depois o θ vai até o mais infinito, que vai dar um ângulo θ de 90 graus. Então agora, meus caros, eu sei que vocês ainda não viram integrais, a gente pode fazer a integral disso aqui. Integral. A integral é, eu tenho dx, que é o nosso resultante. Isso aqui é a integral de menos φ mínimo até φ máximo, nossa constante k, lambda e x, que são constantes, multiplicado por cosseno de θ dθ. Então, naturalmente, o que acontece é que esses termos que são constantes, eles saem da integral. E esse aqui vira um cosseno de φ dφ de menos φ mínimo, que vale menos 90 graus, até φ máximo, que vale 90 graus. E a gente vai ter que, então, ter uma tabela de integrais. Eu vou escrever aqui. Tabela de integral. Vocês têm esse material, você tem esse material no material de apoio de vocês. E aí vocês vão verificar que um cosseno de θ dθ, isso aqui de um φ, ele é igual a um seno de θ. E aí tem um negócio que eles chamam de seno de θ, que vai de φ mínimo a φ máximo. E isso aqui vai ser igual também, meus caros, φ mínimo é menos 90. É seno de φ máximo menos seno de φ mínimo. E isto aqui vai ser igual, então, a seno de 90 graus menos seno de menos 90 graus. Então, o seno de 90 graus, vocês sabem, vale 1. E aqui é menos. Mas o seno de menos 90 é quando ele está lá para baixo. Então, ele vale menos 1. Então, 1 menos menos 1 dá 2. Então, assim, o nosso E resultante, ele vai ser uma constante K, que multiplica a lambda, divide por x e multiplica por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes a nossa constante K, vezes o lambda, dividido por x. E se você quiser ainda, você pode dizer que é, por exemplo, nesse sentido, ou seja, o campo E, como vetor, é um E no sentido I. Ou seja, a nossa representação total do campo elétrico seria uma constante 2 vezes K lambda sobre x no sentido I. Então, aqui é x, meus caros. Então, esse é o nosso resultado, tá bom? Deixa eu ver onde é que está. Espera só um pouquinho. Rapidamente, eu venho em painéis, controle, e eu